Fala aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo dessa nossa série falando sobre fotografia. E hoje a gente vai abordar alguns temas, alguns temas didáticos que a gente pode estar usando na fotografia para explorar essas técnicas e também fazer com que a gente tenha um pouco de criatividade para que a gente possa produzir realmente a fotografia na prática, né? O primeiro tema que a gente aborda aqui, que eu trouxe aqui para a gente falar hoje, é uma das coisas mais feitas até hoje na fotografia, né? Na verdade existe, vou até já colocar o slide aqui, existe há muito mais tempo do que a fotografia, né? Que é o retrato. O retrato é feito muito antes, como eu disse, muito antes da fotografia, foi feito pintado, desenhado, né? E hoje a gente produz muito isso com a fotografia em si, e na fotografia digital mais ainda, né? Utilizando as ferramentas que nós temos hoje como celulares, a gente faz muito retrato, né? E como abordar isso, né? O que a gente pode fazer de retrato, né? Às vezes a gente pensa que retrato é só aquela coisa posada, né? Como eu estou aqui falando com vocês, né? Mas não é, né? O retrato é muito mais do que isso. O retrato ele pode ter sentimento, aliás, ele tem sentimento, ele passa isso, né? Ele pode ser mais posado, mas ele pode também ser mais espontâneo, né? Então, por que não abordar isso com as crianças, no caso, né? Colocar isso dentro do cotidiano, né? Então, fotografar o seu dia a dia, isso é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa muito feita, na verdade, por fotógrafos profissionais, até profissionalmente mesmo, né? Fotografando o cotidiano das pessoas, né? Então, é legal porque a gente aproxima, né? O fotógrafo, enquanto fotografa alguém, né? Ele coloca um pouquinho dele também ali dentro daquele retrato, né? Uma obra dele ali, então ele extrai das pessoas, né? Como a gente tem aqui nessa foto, a gente analisar o retrato, a gente consegue perceber alguns detalhes dessa pessoa retratada, né? A idade, alguns detalhes importantes, até mesmo nesse caso dessa foto, talvez uma pessoa religiosa, a gente percebe pelo detalhe ó, até esqueci o nome desse lenço, ó, que engraçado, né? Não era para ser engraçado assim, mas foi. Então, assim, a gente consegue ver esses detalhezinhos e o retrato ele é muito legal para isso, né? As crianças, elas têm, né, falando um pouquinho sobre crianças, elas têm muito essa coisa da proximidade com as outras, até mais do que a gente, depois de adulto, a gente fica meio envergonhado e tal, mas as crianças têm muito isso, então dá uma câmera para uma criança e pede para ela fotografar a família, pede para ela fotografar os seus irmãozinhos, ou até mesmo se fotografar dentro do seu cotidiano. Então, o retrato é uma coisa muito bacana, é muito feita, né? É uma das, como eu disse, a fotografia mais feita até hoje, mas é muito interessante, vale a pena e espero que vocês pratiquem muito esse retrato, né? Não é só o selfie, tá bom? O selfie é muito legal, mas o retrato mesmo, mais pensado, mais elaborado, tentando passar sentimento, isso é muito, muito bacana. Seguindo aqui os temas, um outro que eu trouxe que é muito legal, que eu gosto bastante e que eu acho que tem até uma questão física envolvida, né? Que é essa relação de luz e sombra, né? Dando até para levar isso para uma aula de ciência, talvez, né? Fotografem as sombras, né? Olhem as sombras, elas estão ali, né? Para a gente fotografar, né? O fotógrafo ele precisa disso, ele precisa ter esse olhar diferenciado, ele precisa olhar as coisas que estão ao redor, né? E as sombras elas estão ali, né? Às vezes mais, às vezes menos, vai depender um pouco da condição de luz, né? Da quantidade de luz também, mas é uma coisa muito bacana, né? Então, fotografem sombras, né? Olhem para isso, né? Coloquem, né, isso como como eu vou dizer, como uma ferramenta da sua fotografia, né? Como um elemento realmente, né? A sombra é um elemento, né?
Então, de repente, você pode fazer foto só da sombra, né, e deixar isso de uma maneira para que as pessoas analisem e identifiquem o que é aquilo, né. Fotografia, antes de qualquer coisa, é uma expressão artística, então a gente precisa se expressar com essa ferramenta. E as sombras trazem essas sensações diferentes para a gente. A brincadeira com as mãos, né, que a gente faz para as crianças ali, a sombra, aquela coisa de aproxima mais da luz, a sombra aumenta, afasta, né, é muito legal e isso fotografado também é muito bacana. Seguindo aqui, uma outra coisa que é muito legal, isso até mesmo na fotografia profissional, como eu digo, quando você realmente está trabalhando com fotografia, enfim, um dos temas abordados, que é a fotografia de alimentos ou de produtos, essa textura, né, que eu falo aqui nesse tema, é muito importante, né? Um tecido tem uma textura, né? Um alimento ele tem uma textura, a gente consegue, quando a gente olha uma foto, a gente consegue perceber isso, né? Então, por que não fotografar a textura, né? Aproveitem isso, olhem isso, né? As coisas têm texturas diferentes, né? Para que isso aconteça, a gente, obviamente, precisa ter uma luz diferenciada, né? Mas chegar perto, tentar olhar, de repente, em contraluz, perceber que essa textura existe, né? A textura do tempo, então, nesse caso dessa foto, a gente percebe que é uma coisa já mais envelhecida, né? Isso pode passar informações muito bacanas para quem está vendo essa foto. Muitas vezes, só uma foto de um detalhe com uma textura de enferrujado ou algo do tipo já dá uma conotação de que passou-se muito tempo, né? Que é uma coisa antiga, que é uma coisa mais velha. Então, a textura é uma coisa que a gente precisa ter bastante carinho por ela e produzir pensando nisso, né? Outro tema muito interessante, que eu também gosto muito de fazer e que eu acho que dá para fazer em qualquer lugar. Às vezes a gente pensa que a fotografia precisa de lugares fantásticos, né? Precisa ter situações muito prontas, muito elaboradas, aquela coisa muito bonita, né? Fotografia bonita, a gente diz, né? Mas às vezes essa beleza ela está num detalhe, né? Às vezes ela está ali, nesse caso dessa foto, um vasinho, né? Por trás de um vidro ou algo assim, um detalhezinho que a gente, como fotógrafo, né? Que tem esse olhar mais treinado, né? A gente consegue enxergar, né? Então, olhem as coisas. Procurem as coisas, né? Um exercício muito bacana é fotografar os detalhes que você tem perto de você, então dentro do seu quarto, ou dentro do seu escritório, né? No espaço onde você trabalha. Tem muitos detalhes legais que estão ali para ser fotografados. A gente pode passar até mesmo coisas que as pessoas gostam. Então, de repente, um casal de idosos, e aí de repente ele tem ali um cantinho onde ele coloca o sapatinho dele, onde ele coloca o óculos. Isso tudo são coisas que são detalhes que às vezes a gente num contexto geral, a gente não enxerga, mas a fotografia ela tem essa força de mostrar esses pequenos pontos, né? De dentro de um cenário gigante, muitas vezes ele mostrar esses pequenos pontos. E aí, às vezes, a gente acaba descobrindo coisas muito legais, muito bonitas. Ângulos, né? O ângulo, ele pode variar de acordo com a sua intenção, né? Mas é importante que a gente procure ângulos diferentes. O ângulo natural da gente olhar as coisas ou da gente enxergar e tal é sempre mais ou menos na altura dos olhos. Então, quando a gente olha de um ângulo diferente, quando a gente olha para cima, quando a gente olha para baixo, né? Quando a gente abaixa, quando a gente levanta, a gente encontra coisas que talvez a gente passou despercebido por muito tempo, né? Então, olhem ao seu redor, né? Olhem para cima, olhem para o lado, para a direita, para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Tentem analisar isso de formas diferentes e aí a fotografia vai ficar também mais interessante. Nesse caso, a gente tem um recorte de um pequeno detalhe de uma palmeira, né? Tá ali em cima, de repente a gente passa por baixo dela, ou a gente está ali na sombra dela, ali, legal, gostoso
naquele clima bacana, por que não olhar para cima, né? Deita no chão e olha para cima, vai descobrir coisas muito interessantes. A gente tem a fotografia aérea, que é sensacional, né? Justamente porque a gente não enxerga isso naturalmente, né? Então, o ângulo diferente do comum, do que a gente está acostumado, faz a fotografia ficar bem legal e chamar bastante atenção. Aproximar, né? Tem a ver com detalhe, que a gente já falou, né? Tem a ver com ângulo também, mas o que é aproximar? É chegar perto das coisas, né? Às vezes a gente tem medo, a gente fica de longe, a gente faz fotos de longe, né? A gente pega o nosso celular e faz uma foto de longe, e a gente tem muitas coisas dentro do cenário, né? Mas às vezes tem uma coisinha ali, que é aquele detalhe que a gente falou no tema anterior, né? Que só vai aparecer se a gente chegar perto, né? Alguns fotógrafos costumam dizer que se a sua foto não está tão boa é porque você está longe, né? Você não está tão perto, você não está perto o suficiente. Então, chega perto, né? A fotografia ela passa sensações, então chega perto, você vai sentir o cheiro daquilo, no caso de uma flor, né? Você vai se conectar mais com aquilo que você está fotografando. Nem sempre a gente tem a possibilidade, né? Mas quando puder, chega perto, se aproxima, que a fotografia às vezes aparece ali. Às vezes num contexto geral ela fica meio perdida, aquele detalhe interessante. Se você chegou perto, você começa a enxergar de forma diferente, né? Hoje as câmeras fotográficas elas têm muito o chamado zoom, né? Que você vai lá e gira o seu zoom ou aperta o botãozinho, né? Ou no celular você, né, faz aquele movimento de zoom. Mas você não se aproxima, você na verdade ali está usando só uma ferramenta ali do seu equipamento, né? Não é isso. O aproximar-se é realmente você chegar fisicamente, você chega lá, se aproxima, quando você vai chegando perto você vai tendo ângulos diferentes também. Então aproximar, estar perto do que você está fotografando é muito importante, né? Nem sempre, porque existem fotos que são feitas de longe, mas nesse caso, desse tema, aproximar é uma coisa muito, muito bacana e vocês vão enxergar coisas que talvez vocês não enxergam de longe. Quando a gente se aproxima, a gente acaba revelando coisas bem, bem bacanas. Linhas e perspectivas, né? As linhas, elas estão aqui, gente, a todo momento, né? Aqui no nosso cenário tem linhas, nós somos construídos por várias linhas, né? O posicionamento que a gente fica tem linhas, então assim, as linhas estão em todos os lugares, né? O que a gente precisa fazer é encontrá-la, né? Linhas naturais, como nessa foto que a gente tem aqui, uma coisa mais orgânica, então são linhas ali das plantas. A gente tem também linhas de arquitetura, né? Essas linhas elas vão aparecer mais ou aparecer menos de acordo com o nosso posicionamento. Então, vai um pouquinho para a direita, vai um pouquinho para a esquerda, né? E vai olhando ali, vai analisando que essas linhas vão aparecer para vocês de forma diferente, criando de repente uma linha mais curva, né? Ou pode ficar mais de frente, criar umas linhas mais retas, verticais, horizontais, né? Mas procurem essas linhas elas vão ajudar na composição, né? E vocês conseguem de repente fazer isso em qualquer lugar que vocês quiserem. Se vocês tiverem uma cortina na casa de vocês, aquelas de persianas, né? Vocês vão olhar ali e vocês vão ver linhas. Então, as linhas estão ali, basta a gente chegar e olhar mesmo com um pouco mais de carinho e a gente vai encontrar, tá bom? Para os desenhistas, para os pintores, as linhas são utilizadas muito mais, né? Então, para a fotografia, ela também é importante e a gente também precisa ficar atento porque a gente vai encontrar. Basicamente é isso, gente, a nossa aula de temas. Existem muitos mais temas, né? Na verdade, vocês podem criar temas, vocês podem pensar em muitas coisas. Eu trouxe aqui algumas das coisas que são mais usadas, que a gente acaba usando com mais frequência, né? Mas eu volto a dizer, como eu sempre falo nos meus vídeos, fotografe, né? Façam muitas fotos, busquem ângulos diferentes, como eu falei, encontrem as linhas, procurem texturas, se aproxime, faça tudo isso que vocês vão realmente conseguir produzir belas fotografias
que vão trazer bastante sentimento, que vão trazer bastante coisa legal para quem está vendo e para vocês também que estão produzindo. Então coloquem isso em prática e aproveitem bastante essa arte que é a fotografia. Se vocês ainda não conhecem o nosso coletivo, o nosso festival, Farofa Festival de Fotografia, né? A gente vai deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, os nossos contatos. Acompanhe a gente por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Acompanhe a gente por lá que tem sempre bastante coisa legal, né? A gente sempre traz pessoas para falar sobre fotografia, a gente promove eventos, o festival em si, no caso, né? Então, acompanhe a gente por lá e siga que vocês vão ser felizes junto com a gente. Valeu!